Fala meus amigos, como é que vocês estão, hein? Hoje domingo, dia 10 de maio e um feliz Dia das Mães para todas as mamães patriotas do nosso Brasil. Vocês são guerreiras que merecem todo o amor e toda a valorização do mundo. Bom, a gente precisa começar a falar sobre alguns temas que nem todo mundo vai gostar, mas nós temos um país para salvar e algumas máscaras precisam cair de vez. Tem gente achando que é brincadeira, mas veja só, esse ano nós tomaremos decisões que vão definir o futuro não dos próximos 4 anos, mas sim das próximas décadas. Temos que eleger o nosso futuro presidente, Flávio Bolsonaro, mas também dar uma base para que ele tenha governabilidade, para que ele possa avançar com as pautas que interessam ao Brasil. E isso passa, inevitavelmente, pelo Senado. Precisamos fazer maioria no Senado. Não podemos cometer o mesmo erro que cometemos em 2022. Elegemos Bolsonaro, mas não elegemos ali uma mínima parcela significativa no Senado para dar base para que ele pudesse governar. E a gente viu como foram aí os 4 anos que ele esteve à frente do Executivo Federal, então não vamos cometer o mesmo erro. Sobretudo de alçar a posição de um senador, um outro traidor, ou outros traidores. E por isso a gente precisa começar a dar nome aos bois. Dito isso, meus amigos, neste vídeo eu quero falar com vocês a respeito da estratégia para o Senado aqui em São Paulo. Eu peço que você assista esse vídeo com muita atenção, compartilhe ele, deixe o seu like e se for novo por aqui, já inscreva-se no canal, tá bom? Primeiro vamos entender o seguinte, pessoal. Esse ano nós temos total condição de fazer maioria no Senado, diferente do que foi em 2022. Em 2022 nós elegemos apenas um senador por estado. Esse ano serão 2 senadores por estado. Ou seja, das 81 cadeiras totais, nós elegeremos esse ano 54, serão 2 por estado. E nós temos condição de eleger pelo menos 30, não é? E isso vai nos dar uma maioria lá na casa, onde nós poderemos eleger um presidente do Senado e poderemos aprovar até uma PEC, não é? Então, realmente, o Brasil muda se a gente conseguir fazer maioria. Dito isso, precisamos agir estrategicamente em cada estado. E aqui em São Paulo, a coisa começa a apertar. Começa a apertar porque surgem novos players, pessoas aí que nunca quiseram agir no seu tempo, nunca quiseram esperar a sua vez. Dito isso, precisamos começar, obviamente, do início. Lá atrás, o presidente Bolsonaro articulou um acordo que envolvia parte do Centrão e o governador Tarcísio de Freitas. Por quê? Envolvia parte do Centrão, porque sem o Centrão, infelizmente, a gente não consegue maioria. A gente nunca teve maioria no Congresso. Hoje é o maior Congresso de direita da história, mas está longe de ser maioria. Então, para aprovar alguma pauta, para avançar com algum tema, a gente precisa se aliar ao Centrão. A gente não gosta disso, mas é necessário. Então, o presidente Bolsonaro fez um acordo em diversos estados. Aqui em São Paulo não foi diferente. Mas o acordo aqui em São Paulo previa o seguinte: as 2 vagas em disputa, uma seria indicação do presidente Bolsonaro e a outra seria indicação do governador Tarcísio. Bom, esse acordo foi firmado e a indicação do governador Tarcísio é, sem sombra de dúvidas, o deputado Guilherme Derrite, que é ex-secretário de Segurança aqui de São Paulo, que fez um excelente trabalho, tá? Então, esse nome já está pacificado, já está decidido. A segunda vaga, indicação do presidente Bolsonaro, que por sua vez indicou o seu filho, Eduardo Bolsonaro. Mas as coisas mudaram ao longo do tempo, né? O presidente Bolsonaro foi sequestrado pelo regime, tá lá preso, né? E infelizmente tendo vários problemas de saúde e tudo mais. E o Eduardo Bolsonaro acabou tendo que ir para o exílio para lutar contra a ditadura em curso. Porque se estivesse por aqui, talvez já estaria até preso, né? Não sei. Perdeu o mandato, etc. Né? Mais uma vítima da perseguição implacável que o sistema promove a todos os seus inimigos. Né? Porém, Eduardo Bolsonaro passou, digamos assim, a sua vaga, né, para alguém que ele sentiu no primeiro momento que poderia somar para a direita aqui em São Paulo. Esse alguém é justamente o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado. Você já ouviu falar no André do Prado? Provavelmente não, se você não é de São Paulo, principalmente. Mas muita gente aqui em São Paulo já ouviu falar dele. Para ser mais exato, o André do Prado tem conexões diretas e indiretas com mais de 250 municípios aqui no estado.
A maioria deles governados pelo Centrão, pelo dito Centrão. O André do Prado, ele é do PL, mas ele é mais ligado à ala raiz do PL, ou seja, ele não é alguém de direita, ele não é alguém conservador. Embora algumas figuras aí cometam o erro de dizer que ele não é. Vamos deixar isso muito bem claro. Entretanto, a indicação dele é uma indicação estratégica. Tudo bem, tem gente dizendo que ele é a indicação do Valdemar. Foi o Valdemar, passou por cima do Eduardo e colocou o André do Prado. Não é bem assim, tá? Por que não é bem assim? Vocês lembram da rejeição do Messias no Senado? Pois é, a gente não queria o Messias no Senado, por vários motivos, certo? Alexandre de Moraes também não queria o Messias no Senado. Ele tem os motivos dele, certo? Isso quer dizer que a direita fez um acordo com Alexandre de Moraes para barrar o Messias? Não. Apenas quer dizer que os interesses coincidiram. O Alexandre de Moraes não queria, a gente também não queria. Calhou, coincidiu, né? Apenas isso, uma coincidência. A indicação do Eduardo Bolsonaro apenas coincidiu com a vontade de Valdemar da Costa Neto, né? Então, por que o Eduardo está fazendo isso? Aliás, uma grande jogada da parte dele, porque ele será o primeiro suplente. Além da grande articulação que o André do Prado tem aqui no estado de São Paulo, ou seja, ele vai trazer votos que não são votos bolsonaristas, ele vai trazer votos de uma ala dita do centrão, de pessoas que não são ideológicas, de pessoas que não estão, digamos, linkadas diretamente na política, como é da nossa bolha. E essas pessoas vão para a esteira não só do Derrite, porque será uma dobrada, né, uma espécie de dobrada, o André do Prado e o Derrite aqui em São Paulo, como também farão campanha para o Tarcísio e para o Flávio Bolsonaro. Gente, a situação ainda está muito acirrada, está muito apertada. Tira essa coisa da cabeça de que já ganhou, porque lá em 22 a gente achou que já ganhou e a gente viu como terminou. Então esse ano não podemos cometer o mesmo erro. Então, essa estratégia do Eduardo Bolsonaro consiste inclusive em futuramente, no André do Prado sendo eleito e o Flávio Bolsonaro também, nada impede, aliás, isso é muito provável que aconteça, que o Flávio Bolsonaro indique o André do Prado para algum cargo, para algum ministério, sei lá, Secretaria da Comunicação, né? Um ministério que, enfim, não chove nem molha, vai lá ser ministro, vai ganhar exposição. E aí quem assume a cadeira dele de senador? O primeiro suplente. Quem? Eduardo Bolsonaro. Vocês já pararam para pensar Flávio Bolsonaro presidente, dando anistia, graça para todo o pessoal do 8 de janeiro, como Trump fez lá nos Estados Unidos quando voltou ao poder, indicando o seu irmão, aliás, indicando o André do Prado e, consequentemente, colocando o seu irmão indiretamente numa vaga do Senado Federal? Meu amigo, é certeza de impeachment. Mas olha, eu quero muito ver esse dia chegar, vendo Eduardo Bolsonaro assumindo uma vaga no Senado Federal e sendo, por exemplo, relator de um processo de impeachment lá no Supremo. Já imaginou, cara? É possível que isso aconteça. É possível. Aliás, é até provável, vendo a conjuntura atual. Tem outros aspectos que eu quero comentar, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Antes, eu gostaria apenas de falar sobre o Ricardo Salles. O Salles, infelizmente, ele tem dado algumas mancadas e ao longo dos próximos dias, próximas semanas, eu quero deixar isso muito bem claro, porque eu vou fazer uma série de vídeos expondo essa situação. O Salles, ele não esperou a sua vez. Ele queimou a largada por várias vezes. Em 2024, não foi a primeira vez. Ficou bravinho porque não recebeu a indicação do Bolsonaro para ser o candidato lá para a Prefeitura de São Paulo, né? E aí ficou dizendo que existiu um vácuo na direita, o Marçal preencheu esse vácuo, eu vou apoiar o Marçal. E a gente aqui, do lado do presidente Bolsonaro, apoiando o Ricardo Nunes, porque sabíamos que isso ia trazer frutos para nós futuramente. E trouxe. Aprovamos várias pautas no Congresso, barramos várias outras. Se não fosse a articulação do presidente Bolsonaro em indicar o Ricardo Nunes e apoiá-lo para a reeleição na Prefeitura de São Paulo, o PL 2630, o PL da Mordaça, tinha sido aprovado na Câmara. Não foi por quê? Porque o Centrão, que tem maioria, não deixou. Porque isso foi fruto de uma articulação feita pelo presidente Bolsonaro lá atrás. Avançamos com a dosimetria, outro exemplo, por conta disso também.
E várias outras coisas, né? Sabemos que nem tudo é possível, porque o Brasil não vive um regime democrático. Mas tudo que foi feito só foi possível por conta da articulação do presidente Bolsonaro. E agora, apoiando o André do Prado, a gente vai garantir muito mais frutos, digamos assim, futuros, a partir do ano que vem. Eu não tenho dúvidas disso. O Salles também sabe disso. Mas mesmo assim, tá ali para atrapalhar. Tá ali tentando se lançar candidato. Não, o André do Prado é centrão, não precisamos do centrão. Não precisamos do centrão? É sério mesmo? Ele trata o seu eleitorado como se idiotas fossem. O povo já sabe. Sabe, as coisas mudaram. Hoje, com acesso à internet, todo mundo tem acesso à informação. Todo mundo que quer tem acesso à informação. As pessoas sabem que hoje nós não temos maioria para nada e a gente precisa se aliar com o Centrão, ainda que a gente não goste. A gente precisa articular com os caras, ainda que a gente não goste. O Salles sabe disso, mas mesmo assim fica como um disco arranhado, atacando agora Eduardo Bolsonaro, que, vamos ser honestos, também atacou Ricardo Salles desnecessariamente. Deixa o cara delirar, se ele tá falando besteira, deixa falar besteira sozinho. E vamos fazer, né? Vamos torcer para que o Salles tire esse plano da cabeça, porque ele se lançando como candidato também pelo Novo ao Senado por São Paulo vai atrapalhar os planos, vai dividir voto e corremos o risco, inclusive, de dar as 2 vagas no Senado em São Paulo para a esquerda, Marina Silva e a Simone Tebet, porque são os 2 únicos candidatos que a esquerda vai lançar aqui no estado. Então, ao longo dos próximos dias eu vou trazer mais informações, mais detalhes, mas eu peço que você reflita sobre isso e entenda que nós temos um país para salvar. Um país que não aguenta mais 4 anos de Lula, que não aguenta mais o sistema enraizado e afundado em corrupção. E para isso a gente precisa fazer maioria no Senado. Só que a gente não vai atingir esse objetivo achando que não precisamos nos aliar a ninguém, que temos maioria e que a gente vai ganhar sozinho. Isso nunca aconteceu e não vai ser agora, lamentavelmente. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.